Olá, turminha! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Na aula de hoje, falaremos sobre o gênero textual, carta ao leitor, e retomaremos o gênero poema por meio da leitura e interpretação de dois textos. Abra o LDI na página 40. Em cima, coloque a data de hoje. Na página 40 de língua portuguesa, em cima, marquem a data de hoje, dia 6/8 de 2020. A leitura entrou na roda. Hoje, nós faremos a leitura de dois textos. Um pertence ao gênero carta ao leitor e o outro pertence ao gênero poema. Bom, nós já estudamos o gênero textual poema, já vimos também a sua estrutura, o que são versos, o que são estrofes. Vimos também a entonação que deve ser usada na leitura de um poema, ou seja, um poema não é apenas lido, ele é declamado, pois nós devemos usar uma entonação própria para a leitura do poema. Eu posso ler o poema da mesma forma que eu leio uma receita, ou uma entrevista, ou uma bula de um remédio? Eu uso a mesma entonação na leitura desse gênero se comparada aos outros gêneros? Não. Nós já vimos que é uma entonação diferente, pois o poema ele é declamado. Bom, mas hoje nós iremos ler também uma carta ao leitor. É um gênero textual que responde uma pergunta feita por outro leitor, geralmente enviada para uma revista que tem uma seção própria para isso. Pode ser uma revista, um jornal ou até mesmo um site. É uma carta escrita por um leitor que responde a uma pergunta feita por outro leitor nesta mesma revista ou jornal ou site. É um espaço reservado para que os leitores possam mostrar aquilo que eles sentem, suas sugestões, suas críticas, suas perguntas ou suas respostas, seus elogios, entre outros, sobre um determinado assunto exposto, apresentado por este meio de comunicação. E essa carta, escrita pelo leitor, é enviada para a revista, ou para o jornal, ou para o site, no qual ela pode ser publicada e visualizada por qualquer outra pessoa. Em geral, os demais leitores desta revista, desse jornal ou deste site. A carta ao leitor ou carta do leitor é diferente de uma carta pessoal. Por quê? Uma carta pessoal, ela é destinada a um único leitor. Ou seja, ela deve ser visualizada apenas pelo destinatário, a quem essa carta é destinada, a uma única pessoa. Ela não pode ser lida por outras pessoas. Já a carta do leitor, ela pode ser visualizada e lida por qualquer um, principalmente pelos leitores deste meio de comunicação, desta revista, deste jornal ou de um determinado site. Bom, a carta do leitor, ela é um meio de comunicação, de interação entre o leitor, o jornal ou revista ou site. Vamos agora fazer a leitura. Número 1. Leia silenciosamente os textos. Nós temos aqui dois textos que pertencem ao gênero carta ao leitor e poema. Vamos fazer então primeiro a leitura do texto 1. Do que são feitas as nuvens? Alice Barros, 7 anos. Maceió, Alagoas. Não, elas não são feitas de algodão. São formadas de água
nos estados sólido, líquido ou gasoso e podem ter até partículas de fumaça e poeira. As nuvens surgem a partir da evaporação da água, que sobe para o céu em forma de gás. Então, nas partes mais frias da atmosfera, esse vapor resfria e cria um aglomerado de gotículas líquidas ou de cristais de gelo, dependendo da temperatura no local. E a nuvem está pronta. Esta carta foi publicada na revista Recreio, no dia 4 de outubro de 2012. A pergunta feita é do que são feitas as nuvens. Essa pergunta foi feita por um leitor em uma outra edição dessa revista e foi respondida nesta edição de número 656, que está na página 4. Bom, agora vamos ler o texto 2. Nuvens. No mundo das fadas, o sorvete é de nuvens, branquinhas como carneiro. São nuvens de coco para comer, de janeiro a janeiro. Rosadas de sol, nuvens de goiabada com queijo. Amarelinhas, sorvete de girassol, sorvete de flor. Estenda as mãos até o céu e escolha um sabor. Escrito por Rosiana e André Murray. Do livro Poemas e Comidinhas, publicado em São Paulo, pela editora Paulus, no ano de 2008. Este poema está na página 6. Vocês perceberam a diferença da entonação da professora na leitura do texto 1 em relação ao texto 2? Porque o texto 1 trata-se de uma carta do leitor, já o texto 2 trata-se de um poema. Agora eu quero que vocês reflitam em algumas perguntas que eu irei fazer. Nós sabemos que o texto 1 é uma carta do leitor, mas essa carta foi destinada para qual meio de comunicação mesmo? Para a revista Recreio, que é uma revista destinada ao público infanto-juvenil. Quem é o leitor que escreveu essa carta? É Alice Barros, que tem 7 anos. Ela mora em Maceió, no estado de Alagoas. E o que esses dois textos têm em comum? Nós sabemos o que eles têm de diferente. Um pertence ao gênero carta ao leitor e o outro pertence ao gênero poema. E também vimos que eles foram publicados em lugares diferentes, em locais diferentes. O texto 1 foi publicado em uma revista e o texto 2 em um livro. Mas o que eles têm em comum? Ambos falam do mesmo assunto. E qual é este assunto? Bom, deixo essa pergunta para vocês refletirem. Agora, na página 41, em cima, coloquem a data de hoje. Número 2. Agora, você e os colegas vão ler os textos em voz alta. Um grupo lê o texto 1 e o outro o texto 2. Para isso, aguarde as orientações do professor. Bom, turminha, nós não estamos em sala de aula, por isso vocês farão a leitura individualmente, aí é onde vocês estão, na casinha de vocês, tá bom? Leiam o texto 1 e o texto 2 em voz alta. Peça para que o adulto que está supervisionando os seus estudos acompanhe a sua leitura e ajude-o, tá bom? Procure usar a entonação adequada em cada um dos textos. Então, agora, vocês irão pausar o vídeo e fazer a leitura do texto 1 e do texto 2. Número 3. Com os colegas, responda as questões a seguir. Bom, pessoal, as questões da número 3, vocês devem refletir aí com o adulto que está com você, tá bom? Podem responder aqui por escrito, de uma forma clara e objetiva, bem curta mesmo, tá bom? O que vocês entenderam a respeito dessas perguntas relacionadas ao texto 1 e ao texto 2? Então, vamos lá. Letra A. O que os dois textos têm em comum? Letra B.
E o que tem de diferente? Bom, pausem o vídeo agora e conversem com o adulto que está aí com você sobre essas duas questões. Número 4. Relacione a que gênero pertence cada um dos textos. O texto 1 é um poema, receita ou carta ao leitor. Faça uma linha ligando o texto 1 ao gênero textual a qual ele pertence. E o texto 2? Vocês farão o mesmo. Devem fazer uma linha ligando o texto 2 ao gênero textual que ele pertence. Pausem o vídeo e respondam ao número 4. Número 5. Com que finalidade cada um desses textos foi produzido? Carta ao leitor. Ele foi produzido para divertir, informar ou criticar. Vocês devem analisar o conteúdo que está na carta ao leitor. Ele está fazendo uma crítica, ele está informando, explicando alguma coisa, ou ele está contando uma história, uma piada para divertir os demais leitores. Aqui tem apenas uma alternativa correta, tá bom? Marquem o X na alternativa correta. E o poema? A finalidade dele é explicar, emocionar ou convencer. Marquem o X na alternativa correta. Número 6. Leia a referência dos textos, depois marque X no quadro que responde de onde cada um deles foi retirado. Carta ao leitor. Foi retirada de um jornal, de um livro, de uma revista ou da internet. O poema foi retirado da internet, da revista, do jornal ou de um livro. Marquem o X no quadro que apresenta a resposta correta. Número 7. Sobre a linguagem utilizada nos dois textos, responda as questões a seguir. Letra A. Em qual deles a linguagem é poética? Letra B. Em qual deles a linguagem é técnico-científica? Respondam essas duas questões. Após responder as questões da número 7, vocês irão me enviar as fotos da página 40 e 41 no meu número privado para que eu faça as correções, tá bom? Pessoal, encerramos aqui mais uma aula de língua portuguesa. Até o próximo vídeo.